Estamos aqui, finalmente. Ai, nem acredito que as pessoas já estão todas aqui nos aguardando. Finalmente, que bom, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu queria primeiro, né, dizer que estamos aqui nesse redemoinho de saberes, nessa jornada de pesquisa e narração oral, narração de histórias. Eu sou a Aline Cântia, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos encaracolados, preto, tenho os olhos pretos também, estou com uma armação de óculos vermelha, com uma roupa preta, um lenço cor-de-rosa, atrás de mim tem uma parede branca e um estandarte com o Divino Espírito Santo, para honrar aí a cultura popular. Queria saudar a todas as pessoas presentes, participantes do evento Redemoinho de Saberes, jornada de pesquisa e narração de histórias. Queria, assim, pedir desculpa por esse problema técnico, mas agradecer muito cada uma de vocês que está aqui, que continuou com a gente. Muito obrigada, que bom poder contar com a escuta de vocês. Esse é um evento, né, que acontece de forma online, gratuita, que acolhe artistas, estudantes, professores, pesquisadores, que agregam os seus estudos e experiências multidimensões vinculadas ao ato de narrar. Então, muito obrigada. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui o meu amigo, irmão, camarada, Sebastião Farinhada. Para quem, né, não está aqui, ainda não conhece Sebastião Farinhada, tenho certeza que a partir de agora vocês vão querer estar acompanhando o Sebastião Farinhada, acompanhando o trabalho dele. Já há muitos anos eu acompanho o Farinhada, há mais de 10 anos. Eu conheci o Farinhada, né, que é de várias cidades, assim, né? Ele é de Divino, vai contar um pouco mais sobre ele para vocês hoje, mas o Farinhada, ele me acompanha, né, como eu disse, há muito tempo, nas jornadas da agroecologia, da narração de histórias, e o Farinhada, ele tem, assim, a gente tem uma relação bem bonita, eu queria contar para vocês, para quem está aqui que não sabe, o Farinhada, ele participou da minha banca, gente, ele participou da minha banca de doutorado, como um professor, um educador, na verdade, um educador popular convidado, e foi, assim, bem importante ter alguém da cultura popular, ter alguém que dialogue, né, com o povo, com os movimentos, com o que a gente acredita, e a gente está aqui, né, num espaço acadêmico, num espaço, né, que eu acho que né, dos grandes trunfos aí desse projeto Redemoinho de Saberes foi juntar não só a universidade, mas também instituições que caminham paralelas. Então, queria agradecer bastante a presença do Farinhada. A gente vai bater um papo. Se vocês tiverem alguma questão, podem colocar aqui. Por causa do atraso, a gente, né, provavelmente vai ter um pouquinho menos de tempo do que a gente tinha antes, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa prosa. E aí, para eu não me alongar muito, eu vou contar muito rapidinho quem é o Farinhada. O Farinhada, ele nasceu Sebastião Estevão, em São João do Norte, comunidade rural de Divino, nos limites entre as comunidades dos Viletes, Arataca, dos Pilas e Córrego Manso. Zona da Mata, Minas Gerais, de onde eu falo hoje, eu estou aqui em Viçosa. Educador popular, dentre as muitas atividades que faz, trabalha e coordena o Fórum Mineiro de Entidades Negras, foi diretor-presidente do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, CTA, é integrante da Rede de Saberes das Comunidades Quilombolas da Zona da Mata. Mas, mais do que isso, Sebastião... Olá. Aline. Travou só para mim. O Divino Espírito Santo
Nessa casa vai entrar, nessa casa vai entrar. Nessa casa vai entrar, olha. Aline, você travou para mim? Bom, eu acredito que seja, né? Aqui. Oi? Voltei, farinhada. Então, gente, estava dando um probleminha aqui na minha internet, mas já estou aqui novamente. Até onde vocês me escutaram? Estava lendo aqui sobre o farinhada, né? Estava contando um pouquinho sobre ele. E é isso, farinhada. Eu vou já de uma vez pedir para você contar um pouco sobre você e daqui a pouquinho eu vejo até onde que foi o meu texto e continuo. Eu queria que você fizesse uma descrição para quem está nos escutando e contasse um pouco para a gente sobre quem é você, por favor. Beleza, Aline. Boa tarde, axé, prazer e alegria. Um abraço na sua família aí, Viçosa, que eu amo tanto. E você está numa cidade que é muito acolhedora, né? E que acolhe gente do Brasil todo, né? Gente do mundo inteiro. E também um abraço carinhoso, né? A todos e todas, né? Que de certa forma está produzindo esse redemoinho, né, de saberes, né, porque é o vento que faz esses redemoinhos, né, que ele é formado pelo vento, né. Eu, você estava ali falando, né, como é que eu cheguei nesses movimentos, né, você estava entrando aí, né, porque eu, homem negro, estou usando uma boina cubana que os meninos estudam do curso de agroecologia trouxe para mim lá de Cuba. Tem um boto do Paulo Freire, né, em homenagem ao centenário Paulo Freire. Tem um boto do Lula, bem aqui, e tem um boto rosa, ninguém solta a mão de ninguém, que é essa força aí que nós trazemos. Uso meus colares de conta de lágrimas, porque sou congadeiro, e entre eles uma cruz de São Francisco de Assis, que eu sou de uma fraternidade franciscana, e também um terço de conta de lágrimas, ou lágrima de Nossa Senhora, que é as sementinhas que dão no brejo, que os pretos velhos e as pretas velhas usavam nos tratamentos terapêuticos, né? Desde da escravidão, né? Esse período, né? Que infelizmente aconteceu, né? E eles tinham essas plantas, conta de lágrima, o lágrima de Nossa Senhora, como as suas plantas sagradas. Por isso que nós carregamos no peito, nos colares e dançamos com a Nossa Senhora do Rosário. Eu sou dançante e cantador de contramestre numa banda de Congo e numa banda de folia de reis, né? E essa parte mais histórica aí do começo, né, da narrativa da Aline é muito interessante. Por que que eu me tornei cantador? Por que que eu me tornei cantador, militante, dirigente do movimento popular? Por causa das cantigas que eu cresci ouvindo lá em casa, nas festas, na colheita de café, no mutirão para acabar, para colher o arroz, quando tinha um batizado, nós somos 12 irmãos, tudo era motivo de festa e de muita cantoria, e aqueles cantadores, aqueles violeiros, eram meus primos, meu tio, que até hoje canta, toca comigo, né? Com mais de 70 anos, ainda está nativa, tocando, fazendo festa junina, e as festas juninas também da minha família, né? Que é a Fogueira de São Pedro, que eu cresci ali, ajudando a minha mãe, meu pai a fazer, e chega um tempo que eles passam para a gente, né? Tem as funções, meu pai tem a função dele todo ano na festa, minha mãe tem a função dela, mas a gente foi assumindo isso também. E essa luta de movimento popular com as comunidades quilombolas, né, com o movimento social, com o movimento negro, com a cantoria, cantar as músicas da reforma agrária, cantar as músicas do povo negro, me colocou nesse momento, nessa tarde, na cidade de Marabá, né? Eu estou bem longe de casa. Eu estou em Marabá, no Pará. Eu estou aqui convivendo com pessoas que assistiu à morte da irmã Dorothy. Hoje de manhã, eu conversei com 3 famílias que
que estava no massacre de Eldorado de Carajás. Eu estou arrepiado falando com vocês aqui, porque tem que ter muita emoção para lidar com isso, e a minha função nesse congresso é trazer a música, trazer a poesia, é dialogar com todas as pautas que estão aqui. E as pessoas começam a ouvir essas histórias, começam a trazer essas histórias para o debate, né? E eu vou ficando sem saber o que cantar, sem saber o que falar. E isso vai se transformando cada vez mais em poesia, em mística, em história, né? E estar no Amazonas, estar aqui no Pará, beber dessa fonte, dessa luta, da resistência dos povos indígenas, do povo negro, dos camponeses, das mulheres nesse território, e também a força das águas, né, Aline? Esse Parazão aqui, como o povo fala, tem 5 grandes rios, né, que corta esse Pará. Um deles é o Rio Amazonas, e tem um ponto aqui que está pertinho, amanhã eu vou nesse encontro, é onde o Rio Araguaia e o Rio Tocantins, eu conheço os dois, né? São 2 rios gigantes. Esses 2 rios entram no Rio Amazonas, eles encontram aqui, pertinho aqui, e depois eles entram no Rio Amazonas. Amanhã eu marquei de ir no encontro dessas águas, né? Porque eu nasci perto de um corguinho, né? Que nós chamava de corgão, e a minha luta em defesa das águas, junto com o MAB, junto com o MANA, a luta de enfrentamento à mineração, exatamente questionando, né? Por que a água é sagrada para a gente, para os nossos povos? E por que não colocar sempre em debate a água como o sagrado e não como a mercadoria? Porque ela está muito hoje a serviço das grandes empresas, das grandes barrageiras, que quer cada vez gerar mais lucros e tudo. Como nós estamos falando? E aqui também nós temos um público da universidade participando junto do Congresso, e são das universidades que saem as pesquisas, que elaboram essas pesquisas. E muitas dessas pesquisas, às vezes, ela não ouve realmente o clamor de um povo tradicional, do ribeirinho, né, do quilombola que está ali na beira do rio, porque normalmente o ribeirinho ele é indígena, é quilombola, é agricultor, é agricultora, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de poder dialogar, Aline, com você, e no momentinho que a sua internet foi, eu firmei meu pensamento aqui na bandeira do divino, até cantei um versinho aqui, Farinhada, eu cortei seu canto, né, Farinhada? Me perdoa. Pedindo aqui a bandeira, né, para que entra, né, porque as pessoas são muito carinhosas com a gente, né? Era para a gente ter entrado às 16h30, eu não consegui entrar pelo celular, fiquei aqui tentando. Depois apareceu uma mensagem dizendo que aquele programa lá eu não tenho instalado no celular. Eu tentei instalar, aí falou assim, o seu celular não tem mais espaço. Aí eu falei assim, agora está tudo perdido mesmo, né? Mas aí você traz a bandeira, e a bandeira ilumina, aponta um caminho, a gente abre o outro link, uma outra sala, e nós estamos aqui. E eu acabei de ouvir hoje à tarde, estava até partilhando aqui, né, com a nossa colega, que assim, as pessoas estão aqui, mudamos de sala e as pessoas ficaram, esperaram. O povo acredita na gente. Então, nós que somos militantes, que somos dirigentes, que somos uma referência, a gente tem que saber para onde vai, né? Nós temos que ter os pés firmes no chão, porque as pessoas acreditam, o povo acredita, né? Então, é isso, beber dessa fonte aqui e partilhar tudo isso aqui. Obrigada, Farinhada. É isso mesmo, né? Primeiro, desculpa, né? Eu cortei você aí no meio do seu canto, mas a gente pode ter um outro canto hoje. Bom, gente, eu queria aproveitar também, acho que o Farinhada tirou o vídeo, mas ele já deve estar voltando. Só me fala se você está aí, Farinhada. Tem uma perguntinha para você. Aí, Farinhada está aqui. Eu queria... A gente está aqui numa jornada, né, de pesquisa e narração de histórias. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte: a narração de histórias, né, ela está muito próxima de você em 2 lugares, né, Farinhada? No seu cotidiano, né, seja com a sua avó, com a sua mãe, com as rezadeiras, né, com o seu sogro, né, com o movimento de base, né, eclesial de base, e ao mesmo tempo você também está o tempo todo nos palcos, né? A própria candeia mesmo, você já abriu a primeira candeia
né, trazendo essa narrativa de histórias para o meio artístico. Como é que você faz essa transição, Farinhada, dessa narração de histórias, né, das histórias que estão na sua vida do cotidiano e nos palcos, né, desses lugares também, que a gente, né, que se coloca o artista. Conta para a gente um pouco desse seu movimento entre um e outro, já que você, né, é o nosso cantador dos movimentos mesmo. Aline, então, você foi formulando a pergunta e fiquei com isso na minha cabeça aqui, né? E fiquei lembrando, tem uma história que a Eliane, minha companheira, gosta sempre de contar, né? E está aqui nesse território dos rios, de ser de Minas Gerais, onde a gente tem o Rio Doce, o Jequitinhonha, o Rio Doce, né, assassinado pela Vale, a Vale está aqui nesse Pará também, assassinando o povo. Eu ouvi várias histórias hoje em relação a isso. Eu começo a pensar assim, sabe, o pequeno riozinho que um dia sonhou em conhecer o mar. E ele começa a descer a montanha. Né? Quando ele atravessa uma montanha, tem outra maior na frente. E ele vai seguindo. E até que ele chega ele enfrenta um teto de areia e começa a desaparecer no meio daquilo. Eu não vou conseguir. Né? E aí aparece tipo uma voz assim, né? Aquelas vozes, né, do além, né? E fala para ele assim: para você chegar até o mar, você tem que se deixar levar pelo vento. E aí ele fala assim: mas como assim eu vou deixar levar pelo vento? Né? Ele não consegue entender, né, de se levar pelo vento. Primeiro, aí aquela voz fala: primeiro você tem que se transformar em vento. Né? E é muito interessante, né? Como é que o rio ele enfrenta os desafios e ele não topa. Eu vou transformar numa coisa que eu nunca fui. Eu sou o que eu sou cantador, eu sou educador popular, sabe? Eu sou esse negro cantador popular, né? E aí o riozinho fica assim, naquele aperto, né? Mas se eu virar vento, eu vou desaparecer no vento. E aí quando e o medo, né, de perder a sua identidade também. Mas quando ele vira vento e que o vento leva ele para cima, ele começa a olhar de um outro lado, ele começa a ver tudo diferente, né? Ele chora, ele ri, sente todas essas emoções, né? Que é o que a gente sente quando a gente se lança nesse projeto, né? Os meus choros nessas romarias, nas ocupações, nos quilombos, eles são de indignação, de raiva da gente estar num país racista, estar num país que teve escravidão por 300 anos e não fez reforma agrária, num país que tem um governo que é genocida, sabe, que não reconhece a ciência, sabe, que não reconhece a luta dos povos tradicionais. E aí, então, eu começo a enfrentar esses desafios todos, né, junto com esse rio. Mas aí, quando o rio ele percebe que ele voando, ele se torna rio voadores, que essa região é a região dos rios voadores, né? E quando ele percebe, ele começa a ver que ele já tinha vencido o deserto de areia, e ele começa, então, a chegar ao mar. E aí todo aquele medo passa, todo aquele medo acaba, e ele descobre que aquilo ali sempre foi a identidade dele, que ele sempre lutou, apesar de passar por muitos apertos nesse decorrer, mas aquilo que ele chegou naquele momento era o que ele sempre buscou, o que ele sempre quis, né? Então, assim, eu respondo essa pergunta bem nesse jeito, sabe? Eu me coloco, quando eu estou nos acampamentos, eu estou no quilombo, eu sou quilombola, a origem do meu povo é quilombo, sabe? Quando eu estou num palco com as folias de reis, eu canto de mestre contra mestre e volto a ser um dançante lá na última fileira. Para mim, é importante estar nessa última festa de Nossa Senhora do Rosário, que foi no Córrego do Meio, que você já participou, no quilombo Córrego do Meio, em Arões. Eu vivi experiência de cantar como mestre, de dançante na frente da banda de Congo, de fazer cerimonial da troca da coroa e do rei, né? E dançar lá na última fileira
né? Então, assim, é muito legal se colocar nesse universo da cultura popular como alguém que quer servir, como alguém que quer estar junto, que quer partilhar, né? Eu sou mais um, né, lutador dessas grandes pautas com tantas outras pessoas. Para mim, o que eu mais gosto é de estar num palco onde eu posso olhar desse palco para os meus amigos, minhas amigas que são cantadores, contador de história, e que esse palco não é meu, ele é de todas nós, ele é de... Farinhado, você está com o áudio aí. aqui, porque a Vivo inventou de ficar me ligando aqui agora. É, é desse jeito, né? Desse jeito, Farinhado, mas que bom que a gente está aqui conectado, né? Ô, Que bom que Farinhada, a a gente... Luciene, ela fez uma pergunta e parece assim que a Luciene até andou conversando com a gente nos últimos tempos aí, porque, olha só, ela pergunta, ela fala assim, Aline, pergunta para o Farinhada como que ele vê o movimento da universidade com os mestres de tradição como ele. Isso, eu pergunto isso porque é uma crítica onde parece que levam muito dos mestres, mas devolve pouco. O que pensa sobre isso? Como ele vê essa parceria? Aí eu me lembrei, né, de um edital que a gente viu de uma universidade recentemente, que queria trazer os mestres da cultura popular, e o valor que estava sendo pago para eles trabalharem 20 horas por semana era, assim, R$ 300 por mês. E aí a gente refletiu muito, né, Farinhado, eu e você, sobre esse edital, a gente chegou até a tentar ir um pouco além nessa conversa, assim, com a própria universidade. Mas conta aí para a Luciene, como é que você vê essa relação? Ô, Luciene, é uma coisa muito séria isso, porque eu fiquei mais aliviado a partir do ponto de vista que eu tenho, das ideias que eu venho formulando, porque a universidade, ela é um espaço nosso. A universidade, ela é nossa. As universidades públicas é do povo. Quem sustenta aquilo ali é a classe trabalhadora, né? A comida que vai para a mesa, que os alunos comem, é produzida por nós, né? No campo, né? Produzido pelos camponeses, pelas camponesas. E aí o Nego Bispo, num debate recentemente, ele tirou um peso muito grande das minhas costas, quando ele disse o seguinte: olha, a universidade só tem nós agora. Ela só tem nós, a classe trabalhadora, os quilombolas, os ribeirinhos, os mestres saberes populares. E se a gente meter o pé e largar vocês, acabou. Porque os ricos não precisam de universidade. Eles têm dinheiro para pagar suas próprias pesquisas, eles têm seus próprios laboratórios e usam a universidade, né, conforme usa a Viçosa, a UNB, a UFS, todas, eles estão lá, muito deles dominando, né? Nós temos experiência aí, inclusive no Vale do Jequitinhonha, a Universidade do Vale do Jequitinhonha, que o processo da eleição ganhou uma pessoa, mas que foi empossado um que o presidente da República quis que fosse empossado, né? E essas pessoas, nesses lugares, eles não vão ter esse olhar de respeito aos mestres, às mestras dos povos tradicionais. Agora, nós temos muita parceria boa dentro das universidades que a gente tem que reconhecer. Nós temos muitos diálogos que foram abertos de pessoas que vêm desse lugar de fala que eu falo, que vêm do campo, que vêm do interior, né? E que está nesse lugar e que reconhece a nossa luta. Isso a gente tem que tirar o chapéu. E uma dessas pessoas é você, Aline. Você roda por essas Minas Gerais, né? Mora em Caratinga, mora em Mirim, mora no sul de Minas, né? Estuda em várias escolas diferentes, vira doutora e não abre mão, né, de estar nesse lugar, né? Então é muito interessante isso, né? A dona Rita tem muita culpa disso também, né? Porque os nossos pais, de certa forma, ele influencia muito nesses nossos posicionamentos, né? Por exemplo, em Viçosa, na Bahia, aqui no Pará, no Rio de Janeiro, nós temos muitas parcerias, muitos professores bons, doutores, pós-doutores, que não abrem mão de jeito nenhum de travar
essa luta junto com os mestres dos saberes populares, né, dos saberes tradicionais, e que, momento nenhum, o fato deles estar na universidade, eles menospreza os saberes populares, os conhecimentos de sabedoria, sobretudo a sabedoria oral, né? Eu não tenho formação acadêmica, né? Eu não terminei nem o ensino médio, para vocês terem uma... Não terminei, eu não consegui terminar o ensino fundamental. Quando eu retornei para a escola, falei assim, agora eu vou terminar, vou fazer aqui, vou pegar um diplominha. Eu percebi que tinha mais 6 irmãos mais novos que eu, precisava de comer, aquele governo louco ali do Collor, transição para... Né, vinha do Sarney, do Collor, para o Itamar. Meu pai foi trabalhar fora e eu, com 12, 13 anos de idade, ele falou assim: meu filho, agora você segura as contas. Então, eu viro o homem da casa, né? Um menino tendo que enfrentar as coisas e trabalhei em curral, levantei de madrugada para tirar leite e não sei o quê. E depois veio o movimento, com 16, 17 anos eu já estava no movimento, e já viro liderança, e já começo a participar de processo de formação, e começo a viajar por Minas Gerais, começo a viajar ao Brasil, e cheguei à conclusão seguinte: olha, meu lugar é aqui, é essa luta. Hoje eu falo assim com toda a franqueza, com todo o respeito que eu tenho aos meus amigos, né, a professora Irene, o professor William, que são as pessoas assim que abraçam a questão da educação do campo, que abraçam a questão da educação em agroecologia, que traz o tema da questão da cultura popular. A Irene coloca em todas ela é professora de solo, ela vai dar uma aula de solo, ela traz a questão da cultura, né? E como é que ela consegue relacionar tudo que ela vai fazer com a cultura, com a tradição, com a comida. Eu chego na conclusão que esse é o meu lugar, e eu quero continuar aqui, né? Sendo essa voz do povo popular, sendo essa voz do povo tradicional, sendo essa voz, né, que grita: olha, gente, nós somos um povo, nós temos os nossos saberes, podem não estar reconhecidos nas academias, mas nós temos os nossos saberes. E aqui no Pará, esses dias eu ouvi tanta história de fogo. Porque o fogo está queimando, que aqui ainda tem a cultura de queimar com fogo, né? Seu pai sabe muito bem disso, né, Aline? E Minas Gerais, esse ano, né, Aline, foi o estado que foi o ano que mais teve queimadas, né? E aí, do nada, eu falei assim: mas o meu pai já apagou muito fogo, com ramo, com água, e depois ele aprendeu a rezar e benzer fogo. Hoje em dia, por tempo pegou um fogo lá, o povo foi gritar e falar que o fogo ia pegar, que ia queimar o pasto dele, e falou assim: não vou lá não. Saiu no terreiro e fez a reza e a bendição, e o fogo apagou. E o povo fica assim: mas isso acontece? Talvez para quem está na academia, quando a gente fala dessas coisas, o povo assusta, mas não, sabe? Na minha casa eu sempre convivi com bezedeira, com rezadeira, com rezador, com as pessoas com esses conhecimentos, usando todos esses saberes para nos proteger. Ai de mim se não fossem as rezas de minha mãe, né, benzendo e tirando os maloiados, né? Ai de mim se não fossem as simpatias, nasci com asma, com bronquite, nunca repetiu isso, sabe? Tive coronavírus, não tive uma tosse, não tive um espirro, né? Eu acho que essa blindagem, né, que esses conhecimentos populares, esses saberes, eles traz para proteger o seu povo, a sua gente, ela é muito importante. E aí a gente tem que dialogar, sim, com a universidade. É importante, sim, que o nosso povo, que os nossos filhos, os nossos netos sejam doutores também na universidade. Você me ouve, Aline? Gente, deu uma paradinha aqui, mas estamos de volta. Que bom que vocês estão aqui. Vou aproveitar enquanto a Farinhada volta aí. Eu não escutei o que a Farinhada falou. Se alguém quiser me contar aqui, a Farinhada está de volta. Ô, Farinhada, acho que você está sem áudio. Você está sem áudio, Farinhada. Deixa eu desligar aí. Eu fui atender a porta, porque já ligaram. Eu fui atender a porta, porque já ligaram me perguntando: você vai voltar mesmo para a noite cultural? Porque o carro já está indo te buscar.
né? Então, É vamos, já desse jeito, vamos. assim. Aline, é o Não, a seguinte, eu falei, gente. eu vi que você travou, eu falei que eu sonho e desejo com os nossos filhos e netos, que o povo dos quilombos, que os filhos dos agricultores e agricultoras ocupe esses lugares da universidade e se tornem doutores, né? E doutores em tudo que você pode imaginar, sabe? Agrônomo, engenheiro, sim, de tudo, tudo. Nós ocupamos a agrária, as humanas, né? A educação. Para nós é muito importante que os nossos filhos e filhas se formem nessas universidades, se tornem os doutores, porque serão nós vamos ter, com certeza, um futuro diferente, nós vamos ter uma universidade mais popular, com um olhar mais diferente, a partir do momento que a nossa... Che Guevara já falava isso no seu discurso, né? Eu quero que a universidade se pinte, né? De várias cores, inclusive um índio com um negro. Então, para nós, isso é muito importante, trazer esse debate, essa fala. E desculpar que eu queria ficar aqui até meia-noite, se fosse o caso, né? Mas não vai ser possível dessa vez, tá? Mas estou muito feliz de estar aqui fazendo essa prosa com você. Também, Farinhada. Só para a gente ir encerrando, então, primeiro agradecer, né? A Gabriela entrou aqui, acabou que ela estava para a live de 18, mas deu tempo dela ficar aqui um pouquinho com a gente, para a gente, pelo menos um pedacinho, a gente conseguir chegar à comunidade surda. Obrigada. Ô, Farinhada, sabe que tudo isso que você está falando, assim, a gente promete uma próxima prosa, né? Com mais tempo, para quem quiser escutar a gente. Quem estiver aqui no canal do YouTube da Abra Palavra, pode entrar aqui, que a gente tem outras várias conversas com Farinhada. E aí ontem, né, anteontem, teve o falecimento, né, daquele indígena, do artista indígena, né, o Jaider Esbel. E tem uma fala dele que eu queria ler, porque eu acho que tem muito a ver com essa nossa conversa, para a gente caminhar aí, então, para a despedida, viu, Farinhada? Que ele fala assim: então, talvez esse lugar da arte seja onde conseguimos ter um ambiente fértil para discutir com transparência, alegria e leveza, porque debaixo de tanta violência e de tanta doutrinação, a ideia não é doutrinar ninguém, e sim abrir mesmo um outro campo na nossa mente. Essa mente que está sufocada pelo açúcar, pelo sal, pela Coca-Cola, pelo sanduíche, pela televisão, pela internet. Abrir nossa mente mesmo, o terceiro olho, aquilo que além, aquilo que temos além, aquilo que temos e nem sabemos que temos, essa outra consciência. Eu acho que você faz isso com a gente, Farinhada. Você nos ajuda. Você, esses mestres que você traz quando você fala, todos vocês trazem com a gente essas outras falas, né, e nos ajuda mesmo a perceber que, né, que a linguagem artística, que as histórias, elas estão para além. Obrigada pelas suas falas e obrigada a todo mundo que está aqui, está com essa paciência de escutar e de esperar. Obrigada e obrigada pelos textos, as pessoas estão super felizes e emocionadas aqui, escutando a gente, escutando você, principalmente. Olha, eu que agradeço, e como bom mineiro que somos, né, Aline, se essa prosa fosse presencial, agora a gente ia tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, uma broa de fubá, um biscoito de polvilho, até uma cachaçinha, né? A gente arriscaria de tomar assim, respeitosamente, né? Mas, assim, a nossa gratidão, a minha eterna gratidão de estar nesse momento. Eu acredito muito na arte, eu acredito muito na cultura. Por ela, eu fui para a Tanzânia, eu fui para a África, quero voltar outras vezes, quero conhecer também outras culturas, outros mestres de outros países, aqui na América do Sul, sobretudo, para a gente conectar essa nossa força, essa nossa luta afro-ameríndia. É preciso a gente saber quem são os nossos mestres também nesses outros continentes que abraçam essa causa. Você já deu um passo em relação a isso, acho que em outro momento a gente pode até voltar nisso, que você conhece mestres, né, espalhados nesse mundo inteiro, e é isso, né, que a gente sonha. O Abra Palavra sempre propôs a gente encontrar. Quando eu encontrei, né, com o Bonifácio, para mim foi uma coisa assim, sei lá, não tem explicação. Você imagina, eu estou aqui, né, e de repente eu sei que tem um mestre africano que conta a história, que é a história que eu cresci ouvindo e não sabia que a história era africana.
né? Então, assim, é muito legal isso, né? A gente olhar, né, para os nossos territórios com esse olhar de gratidão a esse povo que nos manteve vivo a história do nosso lugar, a tradição da folia de reis, que manteve vivo o reisado, que não deixou a devoção à Nossa Senhora do Rosário se acabar, apesar de 400 anos de escravidão. Desse povo que não deixou o marujo, que não abandonou o maracatu, que foi condenado como coisa diabólica, como coisa demoníaca, né? Que não abandonou os terreiros, né? Nem a Umbanda, nem o Candomblé, nem a Quimbanda, sabe? Que não abandonou a religiosidade popular, continua benzendo, tecendo, fazendo tricô, crochê, bandeiras bonitas como essa. Esse é o povo que a gente tem que abraçar, esse é o povo que a gente tem que caminhar junto com eles. Gratidão e alegria. Encontramos nesses redemoinhos formados pelo vento. Só dizer que eu fiquei tão feliz com esse nome, porque eu menino, acreditava, e acredito ainda, né? Eu não falo que acreditava, eu acredito no Saci Pererê, eu acredito que ele existe. E aí minha avó falava assim, minha avó era treteira, se você pegar uma peneira, jogar dentro do redemoinho, ele aparece. Né? E até hoje eu tenho feito isso, né? E quando a Ai, pessoa que fala, mas ele ótimo. apareceu mesmo, a minha sobrinha de 6 anos, tio, você tem muita coragem, ele apareceu, meu pai apareceu e queria fogo para me acender o cachimbo dele. Aí eu corri, fiquei com medo. Né? E aí ela pega a peneira, quando ela vê o vento formando o redemoinho, ela pega a peneira, vai até perto, mas fica com medo, assim, sabe? Não, e se ele aparecer mesmo, né? Então, esses redemoinhos continuam formando vento, formando água, né? E formando aí essa força, essa energia dos saberes da cultura popular. Grande abraço. Obrigada. E que bom que você está aí, né? Direto do Pará. Outro dia eu conversava com a Andréa Cosi, que é uma contadora de histórias de Belém, e ela falou, Aline, aqui a curupira é uma mulher. No feminino, não é o curupira, é a curupira. E toda vez que matam uma árvore, que derrubam uma árvore, matam também a curupira. Então, achei muito simbólico você estar aí dessas águas da Amazônia nesse momento, podendo falar com a gente sobre tudo isso. Obrigada. E que a gente continue tendo muitos sacis e muitas curupiras por aí. Obrigada, Farinhada. Um beijo. Obrigada, Keu, Lu, Letícia e Rose, que estão aqui nessa comissão organizadora, essas mulheres. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo para vocês.